Como vai? Você já ouviu falar em mediunidade quântica? Não, nunca ouvi esse termo? Eu também não, acabei de criar. Mas fiz essa brincadeira para explicar a mediunidade, o processo mediúnico à luz da física quântica, ou seja, à luz da informação e da energia. Meu nome é Daniele Monjardim e trabalho com desenvolvimento pessoal e espiritual há mais de 20 anos e hoje atuo como psicoterapeuta transpessoal. O processo mediúnico, ele está envolvido pelo nosso sexto sentido, né? Ele é uma aptidão, uma das muitas aptidões que o nosso sexto sentido possui. Nós temos 5 sentidos básicos que nos permitem entrar em contato com o mundo material. A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, são percepções, são os sentidos que fazem com que os estímulos cheguem ao nosso cérebro e sejam decodificados e a gente transmita uma resposta ao mundo, ao estímulo recebido pelos 5 sentidos. O sexto sentido, uma das aptidões dele, é a mediunidade. A mediunidade, ela é o processo através do qual consciências extrafísicas se comunicam a partir do nosso corpo físico, ou seja, a partir do contato com o nosso cérebro, com o nosso corpo, e isso acontece por conta de um órgão que nós temos, uma glândula, na verdade, chamada glândula pineal, que é um órgão multidimensional que hoje a ciência já começa a explorar mais profundamente. E essa comunicação, ela acontece de diversas formas. Mas hoje eu gostaria de falar do processo, do que acontece quando essa comunicação se dá, principalmente à luz do autoconhecimento. Eu particularmente acredito que nós viemos a esse mundo viver uma experiência material para desenvolvermos as nossas inteligências, habilidades e cada vez mais irmos despertando no nosso processo de autoconsciência. Nós somos consciências divinas, consciências superiores, vivendo uma experiência na matéria e que para que isso aconteça nós precisamos de estruturas que possibilitem a gente vivenciar essas experiências. Quando nós nos colocamos em interação com o campo de outras pessoas, seja nos nossos relacionamentos interpessoais ou nos nossos relacionamentos transpessoais, ou seja, além da matéria, além do pessoal, que é onde se enquadra o processo mediúnico, em todas as nossas relações acontece uma interação de campos. De campo, entre o meu campo particular e o campo da pessoa com a qual eu estou me relacionando. E há uma troca de informações. E isso acontece quando nós convivemos uns com os outros, nos nossos relacionamentos interpessoais, digamos assim. Nos relacionamentos transpessoais, no nosso relacionamento com a espiritualidade, com as consciências extrafísicas que se utilizam do nosso cérebro e do nosso campo para que elas possam se manifestar, essa interação de campo acontece de uma forma muito mais profunda. Eu não sei se vocês se lembram lá da aula de química, quando a gente estudou que quando uma molécula interage com outra molécula, uma terceira substância é criada, não é? Por quê? Porque há uma interação de informações, a reação acontece e uma terceira informação é criada. No processo mediúnico, que eu observei ao longo dos muitos anos que eu transito pelo caminho espiritual, passando por diversas escolas e tendo a oportunidade de trabalhar mediunicamente também em diversas escolas, então eu pude experimentar a mediunidade, ela acontece de formas diferentes em diversos caminhos religiosos e isso é muito interessante. Mas sempre acontece essa interação de campo de informação. Nós sabemos hoje que energia é informação. Quando a gente fala de um campo energético, nós estamos falando de um campo recheado de registros e de informações. Tudo em nós é informação.
o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós vibramos, o que nós intencionamos. O alimento que nós consumimos é uma informação que está entrando no nosso corpo, seja para nutrição ou seja até para nos adoecer, porque hoje nós estamos com uma sociedade doente porque nós trocamos comida de verdade por fast food, por comidas industrializadas. E a conta está vindo no campo da nossa saúde, mas é uma informação que nós estamos absorvendo. E essa informação, ela se transforma em muitas outras informações no nosso processo digestivo, por exemplo. Então a gente precisa ter em conta que nós estamos movimentando informação o tempo todo. Quando nós temos a oportunidade de trabalhar com os nossos mentores, com os nossos guias, com os nossos mestres, com os nossos professores espirituais, nós estamos falando de seres de alta frequência. Quando nós nos abrimos para que esses seres entrem em contato com o nosso campo, eles também estão interagindo no nosso campo de informação. Então, há uma reação ali acontecendo. Eu observei muito ao longo desses anos como acontecia, por exemplo, nas questões das frequências. Quando você tem uma entidade mais forte, mais firme, que trabalha mais um poder material, você se sente mais firme, mais forte, mais empreendedor, mais determinado a agir de uma determinada forma. Quando você trabalha com um ser que tem uma leveza, que tem alegria, que tem a brincadeira, aquilo nos cura. A minha criança interior foi trabalhada muitos anos, trabalhando com uma entidade infantil que se apresentava na forma de uma criança. E foi a partir desse meu processo específico de cura da minha criança interior que eu comecei a observar, olhando para trás, todo esse meu caminho espiritual e cheguei a essa conclusão de como é curador para nós, ainda no campo da inconsciência, porque eu não tinha consciência de que aquilo acontecia naquele momento. A partir de um determinado momento em que eu passei a ter essa consciência, eu também passei a agir dando atenção a essas características em mim. E eu pude ver o quão bonito, né? O quão profundo, o quão sábio é o processo da natureza, em que nós realmente formamos uma equipe, uma família, em que nos ajudamos uns aos outros. Da mesma forma que somos ajudados pelos nossos mestres, pelos nossos professores, pelos nossos guias, nós temos a capacidade de ajudar aqueles que estão na nossa retaguarda. É quando a gente se coloca no caminho do socorro espiritual. E aí é interessante a gente observar também que os nossos conteúdos também são trabalhados nesses aspectos. Aqueles seres que chegam revoltados, raivosos, magoados, traídos, aqueles seres que chegam vingativos, eles também ativam os mesmos conteúdos no nosso campo de informação, porque nós somos humanos. E precisamos trazer para a consciência também essas nossas emoções, esses nossos conflitos mal resolvidos. E é uma oportunidade da gente abrir a janela na nossa alma para que a cura aconteça. Porque quando chega alguém para conversar com esses seres, esse alguém também está conversando com esses nossos conteúdos ainda primitivos que precisam ser transformados. Volto a dizer, o caminho nunca será a negação. Nunca será a negação das nossas experiências, nem do que nós sentimos. A gente precisa validar, porque se a gente está sentindo, é porque existe. O que a gente precisa é trazer para a consciência determinado conteúdo, acolher e transformar num processo de autoconhecimento, de expansão da consciência. Na verdade, nós temos que parar com o hábito de julgar as nossas emoções, julgar a nós mesmos e julgar as pessoas da nossa convivência. Onde há julgamento, não há amor. Há julgamento. E todo julgamento ele parte do princípio de que nós somos melhores que as outras pessoas, porque a gente aponta por uma determinada característica que a gente, de certa forma, está se vangloriando de não possuir. Será que de fato a gente não possui?
Será que em algum nível esse mesmo conteúdo não existe? E a gente precisa olhar para ele, porque o sistema de projeção é bem esse, né? Eu nego que existe em mim, mas eu aponto e vejo porque eu reconheço o que existe no outro. O processo de amor verdadeiro, ele é um processo de aceitação. Não significa que você vá passar a mão na cabeça de comportamentos que não sejam adequados. Não significa que você não vai orientar as pessoas num determinado caminho. Amar não é aceitar o que há de errado. Amar é aceitar a pessoa da forma como ela se apresenta, naquilo que ela consegue ser, que está conseguindo expressar naquele momento na vida. Jesus, ele aceitou todas as pessoas que conviveu com ele. E aquelas mais difíceis, e principalmente aquelas que eram apartadas da sociedade pelo julgamento de uma sociedade hipócrita, essa era a que ele chamava para estar mais perto dele ainda. E isso tem um sentido, porque a cura, a transformação, ela só acontece quando o coração está aberto e a nossa vibração está na alta frequência. Porque a vibração de alta frequência, ela tem a capacidade de ir diluindo, de transformando, como a interação de campos, os conteúdos que nós trazemos e que as outras pessoas trazem também. Porque o processo de cura é coletivo, somos todos Kiron, somos todos curadores feridos. Todos nós temos questões para serem trabalhadas no nosso mundo interior, mas é necessário que a gente olhe para elas, para cada uma delas, com coragem e caminhe na direção da autocura, da autotransformação. Para isso, mais uma vez, é necessário o autoconhecimento. Por isso eu queria trazer essa visão para vocês refletirem sobre mediunidade quântica, ou seja, nós olharmos sobre o aspecto da física quântica, o processo da mediunidade. E a gente vê essa sabedoria incrível que existe no universo, em que todos nós estamos interagindo uns com os outros nas informações que possuímos, que trazemos e que podemos aprender a decodificar nos nossos processos de relacionamento, porque o outro traz à tona a emoção que eu sinto. A emoção é minha. E se não fosse aquela pessoa difícil, talvez ela ficasse oculta e eu nunca pudesse olhar para ela. Mas a sabedoria divina nos coloca justamente nas relações para que a gente tome consciência de si mesmo. E a partir da nossa própria transformação, a gente vai transformando o outro a partir das informações que trazemos no nosso campo. Por isso que todos os avatares e sábios da antiguidade falavam: quer curar o mundo? Comece curando a si mesmo, porque é o seu campo de informação que dispara os processos em torno junto àqueles que a gente convive. Vamos pensar sobre isso? Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto. Vou gostar muito de saber. Um beijo e até o nosso próximo encontro.